o Extremo Cast, o podcast para falar sobre política e outras drogas. E cuidado, viu? Fazer festa agora é uma preocupação se você é uma petista safada. Pelo seguinte, a culpa nunca é do agressor, é dos convidados. Pessoal, quando falamos de política, maluco, o negócio tá quente aqui no Brasil, viu? Tem até merda voando por aí através de drones. E quando falamos de outras drogas, agora tem uma estrela bem brilhante no rabo da Anitta. Eu, Michel Rodrigues. Eu, Fábio Reis. E eu, Will Ferreira. E começando esse episódio bem-humorado, falando do rabo da Anitta. Por que estamos entrando no rabo da Anitta? Entre o boga da Anitta e a tragédia mundial que vem acontecendo, nós estamos aqui gravando mais episódio e a gente vai fazer um catadão do que tá acontecendo nesse ano tão maluco, né? Agora vamos às atualizações, né? A gente tá em 2022, chegando às eleições, daqui 3 meses começa de fato, né, valendo a corrida eleitoral, mas enquanto isso não acontece, a gente vai vendo as tragédias, né, que vem sucedendo. Vou aproveitar para fazer um adendo também, que foi o que levou a gente a fazer esse episódio, é que ficamos um tempo sem gravar e o Brasil que já tava de cabeça para baixo, agora ele deu umas 3 ou 4 voltas, cara. Vou falar o seguinte, brasileiros, vocês não sabem se virar sem a gente. A gente some um pouquinho e vocês transformam o Brasil num caos? Que papo é esse? O Brasil não tá rodando ou girando, tá capotando. Tá capotando. A coisa tá num nível que, tipo assim, você piscou, você fala, tá, oi? Né? O Brasil, ele tá que nem uma rabiola. Ele tá feito de várias fitas. Exatamente. Exatamente. O bagulho tá louco, gente. O bagulho tá louco e a gente tem muita coisa pra falar aí mesmo do que aconteceu nesses tempos. A gente não sabe se um programa vai dar conta do tanto de coisa que a gente tem pra falar. Exato. A questão é por onde a gente começa. Do mais atual, do mais antigo. Tá, vamos começar. Deixo aqui a minha indignação. Gente, agora é um pouquinho sério. Caralho, mano, chegamos ao ponto de um anestesista estuprar uma mulher na mesa de parto durante uma cesárea. Eu tô indignado, sério. A gente brinca, a gente discute sobre muita coisa, mas às vezes a gente tem que falar sério e esse é o momento de falar muito sério. A que ponto estamos chegando quanto sociedade, né? Porque uma coisa que pra mim ficou bem evidente. Se a equipe decidiu filmar é porque desconfiava. E se desconfiava é porque já ocorreu outras vezes. Quantas vítimas esse cara não deve ter feito aí e as pessoas nem sabem? Isso também mexeu bastante comigo, assim. Eu fiquei um tempo, não só aqui enquanto podcast, mas eu que sempre fui uma pessoa de me posicionar, eu fiquei um tempo mais quieto nas redes sociais, assim. Mas esse foi um caso que me trouxe, sabe? Eu achei importante colocar, trazer alguma coisa. Porque a gente precisa refletir mesmo, sabe? É uma violência que vem acontecendo, cara. É mais uma violência contra as mulheres, né? Se a gente parando para debater. Porque já que a gente tá fazendo essa revisão aí de caos que vem ocorrendo no nosso país, a gente teve o caso da desembargadora que apanhou do desembargador dentro do tribunal, do fórum. Sim. Isso. Foi isso. Nós tivemos aí uma criança sendo negado um direito legal dela de fazer um aborto após uma violência. Não, e detalhe, esse daí é impactante pra mim, essa questão do aborto, porque assim, as pessoas estão falando da vida de uma outra criança dentro de uma barriga de uma criança. Exato. Fruto de um abuso. De uma violência. Gente, não tem o que se questionar. Foi uma violência e o aborto era um direito. Mas a alegação, sabe qual que é? É que não podia ter passado de 20 semanas. Gente, mas uma criança foi violentada. Não. Sabe? É tipo assim, por mais que a gente tente... aliás, não a gente, mas por mais que as pessoas tentem argumentar contra o lance do aborto, gente, uma criança foi violentada. Uma criança teve seu direito ao aborto legal violado. Uma criança foi revitimizada várias e várias vezes. E uma criança está agora sendo alvo de uma investigação pela suposta morte de um feto. Não sabe? É isso. Realmente, o Brasil ele não está rodopiando, ele está capotando em alta velocidade. Acho importante que a gente está falando, né? Mas às vezes a gente acha que todo mundo está antenado do que está acontecendo, mas isso não acontece. A gente sabe que muitas vezes a mídia também, algumas coisas dão uma visão muito ampla, outras
nem tanto assim, né? Mas para relembrar mesmo os casos que a gente está falando aqui, né? Falando desse caso em específico que o Fábio está trazendo, né? A criança, na verdade, tem 11 anos e ela realmente sofreu uma violência, engravidou. E aqui no Brasil, a gente tem algumas possibilidades em que o aborto é legalizado. Sim. Ou seja, quando a gente está falando de aborto legalizado, a gente está falando de direito. Sim. Foi isso que foi negado à criança. Exato. Sabe? É importante dizer isso, porque senão fala assim, só o extremo cast está defendendo o aborto. Sabe? E não é esse o ponto da discussão aqui. Se for para falar exatamente sobre isso, a gente vai falar isso de uma forma muito mais ampla, trazendo muito mais dados e com muito mais responsabilidade. Exatamente. Mas o que a gente está dizendo aqui existem, e muita gente não sabe disso, algumas situações em que o aborto é legalizado no Brasil. Exatamente. Então, Eu nesse posso caso, citá-las aqui, que são em caso de crianças anencéfalas, são, no caso, o estupro, né? Que mais? Acho que, se eu não me engano, tem mais algumas situações, agora eu não lembro todas. Em situação de risco que põe tanto a mãe É uma quanto o situação bebê. que possa colocar a mãe ou o bebê em risco de morte. São 3, mas ainda falta uma. Na verdade são 3. 4. São 4. Se eu não tô enganado, são 4. Mas no caso você edita, porque vai ficar muito feio se a gente não colocar todas. Não, tudo bem. Mas é isso, né? Porque também é hora da gente fazer com que as pessoas também discutam esses assuntos com essa responsabilidade, né? De entender o nível da coisa. E essa criança ela foi mantida no abrigo e a gente teve essa criança que já tinha sido vítima sendo vítima em sequência pela própria justiça que deveria estar garantindo o direito dela. Ou seja, além de passar por um abuso, passou por mais uma violência institucional, né? Mais uma violência institucional. Nosso sistema mais uma vez fazendo merda. E mais uma vez quem deveria proteger é aquele que dá o tapa pra agredir. Exatamente. Agrediu, violentou. E não violentou só ela, violentou a família dela, porque você acompanhando a história da mãe, a mãe chegou ao ponto de aceitar a gestação da filha simplesmente para poder trazer a filha de volta para casa. Como se ela tivesse tendo que barganhar isso com a justiça. Isso pra mim foi o cúmulo do cúmulo. Isso que a gente já tinha rolado, né? Aquela movimentação super escrota também de uma outra criança que o médico estava se negando a fazer. Exato, e foi um monte de gente. Eu lembro foi um monte de gente pra porta do hospital. Mano, isso é assim. A gente sabe que essas coisas acontecem, infelizmente acontecem, mas a forma como a gente está tratando essas coisas sei lá, mano, assim, é caótica mesmo. Eu não gosto de usar, eu ia falar desumano, mas eu não gosto de tirar a humanidade desse tipo de situação. A questão que pelo menos pelo que eu observei, assim, posso estar errado, mas é apenas um ponto de vista meu. Mas é aquele embate que você vê sociedade, política e religião tentando cruzar linhas que às vezes não são direcionadas a elas. Eu entendo o lance da religião, dizer que é a favor da vida e tal, mas, gente, existe uma Constituição, existem leis, direitos, e isso foi uma coisa regrada, poderia ser concedido porque ela estava nos padrões que a lei garantia para ela. Então, a partir do momento que a religião tenta intervir de alguma forma, é um conflito e é errado, cara, porque o conflito sobre uma ideia acaba sendo maior que uma pessoa que estava ali vítima de uma situação o tempo todo, que não tinha argumento para saber se defender, sabe, porque era uma criança que ainda está vivendo, ainda está conhecendo as coisas, e todo mundo tentando opinar na vida dela, sem querer saber o que ela queria realmente. Ela só queria ser criança. Eu vou ter que intervir, né, para proteger a religião do religioso. Porque, na verdade, as pessoas usam a religião pra fazer isso que você tá falando mesmo, que é atrapalhar. Só que quando você vai ver ao pé da letra o que tá na religião, ela tá falando assim, cuida da sua vida pra você não fazer os mesmos erros. Então, mas não tá só que aí a hipocrisia cai quando você vê inúmeros pastores e pastoras indo até clínicas clandestinas, né? Porque daí a gente fala que o aborto ele tem dentro da Constituição artigos que permitem o aborto naquelas áreas. Mas pra gente que é pobre da periferia, a gente sabe muito bem como é que funciona para os ricos. É muito simples. Sim. Você tem um amigo médico,
ele emite uma nota de estética, simplesmente o aborto é feito legalmente para quem tem dinheiro, quem pode pagar. Quem pode vai passar o final de semana no spa. Então, só que aí muitas das vezes é isso. É o hipócrita apontando o dedo para alguém que quer fazer aquilo, que não tá vendo a visão religiosa, que não tá vendo nada além do que, bem-estar da vida de uma criança que foi violentada e estava gerando outra criança que podia muito bem, na hora de um parto, que nem é o que eles gostariam, morrer os dois. E é óbito. Aí se perdia 2 crianças. Mas eu acho que ainda assim, eu sinto que a religião ela está. Não o religioso. A religião, na discussão, ela está. Sim. E isso não é um problema. Não, exatamente. Que a religião tem um posicionamento com relação a isso. Esse não é o problema. Porque senão as pessoas acabam levando isso para um lugar e a discussão ela parte para um lugar que é não, mas se você acreditasse, você também teria essa mesma visão. A questão não é essa. A questão é, isso não é discutido nesse lugar. Sim. Você não discute uma questão como essa dentro da questão religiosa. Ponto final. É esse que é o ponto. Aí não é o religioso nem a religião. Essa discussão não está nesse ponto. Entendeu? Porque se é uma mulher adulta e ela, por conta da religião, independente da situação que levou ela a engravidar, ela pode, e ninguém vai questionar a decisão dela de ter a criança. Entendeu? Não tem problema que ela tenha tomado essa decisão por conta da questão religiosa. A questão é que essa situação, esse ponto, você não discute dentro dessa questão. Isso é uma questão de direito e é uma questão jurídica. É nesse lugar que a discussão tá. Não tem como você pegar e falar assim, não, a gente precisa colocar a religião e a questão jurídica. Não existe essa discussão, cara. E o que mais me incomodou é que, para além da religião tentar se intrometer nessa pauta, a própria política, o próprio sistema também estava vacilando. Sim. Porque estava tentando ir na contramão do que tem o estatuto que defende esse direito. Exato. A propósito, hoje nós estamos gravando, o Estatuto da Criança faz 32 anos de construção. E uma coisa que eu vi essa semana, e ela pra mim fez todo sentido, é o ECA, ele já não é mais hoje o livro que foi feito na década de 90. Ele já praticamente foi todo destrinchado, todo reconfigurado. E as pessoas da política de hoje estão tentando acabar com um pouco de direito que as crianças e adolescentes têm ainda. Sim. Inventando novas brechas, novas leis. Cara, a pauta da redução da maioridade penal tá aí, sabe? Você vê... E se você for pensar, tipo, na força dessa guinada radical de direita que a gente tá, esse é o momento de aprovar todas essas coisas, sim, cara. Sim. Porque E é o momento que a gente tem que estar atento pra ficar atento a essas discussões. Não é só isso, cara. Eu tava vendo também, eles estão querendo trazer a ideia de reduzir a idade para que uma criança comece a trabalhar mais cedo. Sabe? A gente vê esses escândalos aí do MEC, sabe? O pessoal desviando dinheiro na cara larga. A gente tá num país que tá destruindo cada vez mais a infância. Sim. Tá querendo tornar cada vez o futuro burro e ignorante. Exatamente. E aí, a gente vai continuar calado? A gente vai continuar fingindo que não tá acontecendo isso? Porra, mano, tá difícil, velho. E aí, dentro dessa mesma questão de abuso sexual, a gente também teve um caso da atriz, né? Sim, da Clara Castanho, que ela foi violentada, né? Ainda não se sabe totalmente o caso, porque aí é com as autoridades, mas que ela fez o mesmo processo dentro da lei para colocar a criança para adoção. E ela tinha direito a isso. Ela tem sim, tá tudo dentro da lei. Tá tudo dentro da lei. Inclusive o anonimato. E mesmo assim... E não respeitaram. Não. Como assim você tá dando seu filho? Pera aí, gente. Ela foi violentada também. Mas ela tem as marcas dela, tem as dores dela. Foi um profissional de um programa de fofoca, né? Que fez a gentileza de desrespeitar o anonimato, o segredo de justiça. Não, né? já partiu errado que primeiro veio de uma enfermeira. Dentro dos protocolos da profissão dela, não permite isso. Assim, ela foi afastada, né? Ela foi expulsa, ela não pode mais exercer ela tá no processo de expulsão agora. Exoneração, no caso, né? Porque ela não vai poder mais exercer. Mas não tem como não exercer. O que ela fez foi criminoso, né? O direito dela. E o repórter, pra mim, ele também tinha que ser execrado. Não, assim,
eu entendo que a profissão dele é fazer fofoca. Mas tem coisas que você tem que filtrar e entender que, tipo assim, não se deve falar. Não é fofoca, cara. Isso não é fofoca. Isso, não, é que na visão dele... Isso não é fofoca. Não, na visão dele, primeiro ele não teve visão, mano. Porque é isso. Cara, ele foi antiético. Ele foi desrespeitoso. Porque uma coisa é quando você comenta coisas que são acessíveis ao público. Isso era pessoal. Isso, exatamente. Uma coisa é, a pessoa ela tem uma vida pública. Ela sabe que partes da vida dela vai sair mesmo, que as pessoas gostam de acompanhar. Isso não tem a ver com isso, sabe? Isso é você... A gente tá falando tanto, né? A gente escuta na mídia, a gente discute isso há mais tempo, que é justamente revitimizar. Você pegar uma coisa tão sensível e você tratar isso como fofoca, mano, nossa, é outro absurdo. De um escrotice. A gente tá tão sem filtro, e eu não falo a gente, nosso extremo cast, mas a sociedade ela tá tão sem filtro, que as pessoas perderam o limite. E outra, a gente tá falando de uma jovem de 21 anos, cara. E a gente tá, nesse primeiro momento aqui, falando só das mulheres, a violência contra a mulher. Exato. Porque... E há outras violências que leva, né, é muito complicado, assim, porque realmente é uma coisa que eu detesto e isso eu sempre falo, que é espetacularização desse tipo de coisa, sabe? Eu acho que não é saudável, eu acho que não ajuda na discussão, não ajuda a gente a crescer em nada, realmente se torna só fofoca. Essa espetacularização desse tipo de coisa vai levar a isso, sabe? Tipo... A gente tava falando um pouco antes de começar a gravar do caso lá daquele cara em situação de rua, sabe? Não, você transforma aquele vai se candidatar, tá? Parece que ele parece que um partido decidiu acolher ele pra usar ele como boi de piranha, né, velho? Mais um tiririca da vida, né? Exato. Então, como que você transforma e coloca essas pessoas nesse lugar, sabe? Essa espetacularização, essa repetição na mídia, repetição em todos os canais. A gente não tem que dar ibope pra esse tipo de coisa. A gente precisa olhar pros sintomas, o quanto isso demonstra que somos uma sociedade doente. Total. O quanto que é isso que vocês trouxeram. A gente começou a falar de violência contra a mulher, e aí a gente vai ver que, é todas as idades, sabe? Desde a infância. Desde a infância as mulheres são violentadas, cara. Sabe? É perda de direitos, são abusos, violências. Cara, é o tempo todo. É que nem você falou agora há pouco. Nesse exato momento uma mulher tá sendo violentada, tá sendo abusada. Exatamente. Tá tendo seus direitos violados. Sim. E aí, até tá quando? Com medo, porque esse horário da noite tá voltando do trabalho, a gente sabe como que é. Também Quantas vezes eu tô na rua, eu paro o carro, né? Pra dar uma esticada nas pernas. A mulher tá vindo na calçada, ela me vê, ela desvia, porque ela não sabe com que ela tá lidando. Eu sei quem sou eu, mas ela não sabe. E diversas vezes as mulheres atravessam. Porque elas têm medo, elas sabem que elas... Chegamos a um ponto que, mano, não dá pra confiar, não dá pra arriscar. A gente tá falando de pessoas que perderam a noção. Vocês viram que finalmente o SBT tomou uma postura e demitiu o Léo Lins? Vi. Deve trabalhar na Jovem Pan daqui a pouco, porque lá tipo um esquadrão suicida, né? Só tem os loucos. Que é uma situação ridícula, né? Sim, mano? mas é um cara que não tinha filtro. Ele não fala ele fala o que tá na cabeça dele e foda-se, tá ligado? E não é assim, mano. Então, é uma coisa que eu penso assim, referente ao humorista, e é muito complicado. Porque o humor ele faz parte de tudo na nossa vida. Só que eu acho que quando você aponta o dedo para uma limitação, e consequentemente isso vai afetar também o meio familiar. Sim, certo? Isso é qualquer um, síndrome de Down, é um ponto muito, muito, muito frágil para você pegar e fazer uma piada. Porque fere o sentimento de outras pessoas. E quando fere, não é humor. Sim. E o que eu lamento muito, apesar que eu já esperava essa demissão há muito tempo, é que eu sei que não foi... A demissão dele não foi causada por simplesmente o SBT querer pregar que é contra esse tipo de situação. Exato. Mas sim porque o SBT tem parceiros que são importantes que
se sentiram ofendidos. Sim, mas aí é Entendeu? o capitalismo mostrando o seu... É que acho que é importante a gente reforçar o real motivo, tá ligado? Pra também não pregar que tem bom samaritano na história. E isentar o SBT diante de várias outras posturas que muitas outras vezes eles acolheram. A gente teve caso do Silvio Santos assediando convidado, assediando as funcionárias. Isso em rede nacional. Exato. Então, tipo assim, a gente tá falando de uma empresa que é santa. Então, igual a mesma coisa o iFood. No caso do Monark. Pra ela foi muito conveniente ela se desfazer de todo esse processo a partir do momento que o Monark falou a asneira que ele falou. E ok, a postura dela é correta. Mas ao mesmo tempo ela tinha o gabinete do ódio contra o motoboy que lutava pelos direitos dos motoboys. Exatamente. Então, tipo assim, ninguém é santo nessa história. O negócio é o seguinte. Filho, no meio do quanto que eu vou perder? Quanto que eu vou perder? Ah, vou perder 500 mil? Não, dá pra segurar. Não, você vai perder 500 milhões. Opa, ó, Léo Lins, vai embora. É mais fácil, né? É mais fácil. Eu não vou perder aqui o meu patrocínio por causa de você. Sem contar que o Ratinho tem um neto com o hidrocefalia. Com hidrocefalia. Ele não ia ficar. Entendeu? Porque aí você atinge diretamente alguém muito importante. Principalmente alguém que detém grande parte ali das ações que a gente tá falando de um cara que ganha 750 mil por mês só no programa dele, e um cara que deveria ganhar ali no máximo seus 30 mil reais. Então, assim, é isso, assim, que a gente espera que isso não seja dentro de uma questão pessoal, né? Porque é isso, quantas outras pessoas em outros momentos já saíram machucadas por conta dessa falta de limite, desse poder, sabe? Tipo, de falar, de zoar, de brincar com tudo, mano. E quantas pessoas já saíram machucadas agora, né? Eu diria, sinceramente, vendo a situação, porque a ACD lançou uma nota contra, que é um parceiro do SBT há muitos anos, essa situação do próprio Ratinho ter uma pessoa na família nessa condição, de interesses próprios, tá ligado? Me feriu aí, não aceito mais. Exato. Agora em outros, é o jeito dele. O famoso ditado, né? Pimenta nos olhos dos outros é refresco, exato. Né? Queria muito acreditar que foi, mas quando a gente vai olhar pra isso, pra outras posturas a gente do sabe SBT, a gente sabe que não é por isso que ele saiu, sabe? Mas sim, mais uma vez, e aí sempre volta a discussão, né? Limites do humor e tudo mais. Eu acho que a questão não é essa, sinceramente. Ah, não, mas sempre alguém vai sair machucado numa piada. Na verdade, não, cara. Na verdade, não. Porque existem muitas piadas boas e inteligentes que não precisam ofender uma situação de uma pessoa, sabe? Agora, é isso, assim. Primeiro você tá falando disso. Quando você pega sofrimento pra brincar em cima de sofrimento, cara, não tem como ser engraçado, sabe? Não tem como você... Então, sim, foi algo que caiu aí, né? Mas é isso. Você vai ver as posturas do cara, exatamente, não existe uma reflexão. Exatamente. Ele logo acha uma nova casa pra atuar. O Monark mesmo na época que falou o que falou, foi lá pedir desculpa. Quando viu que a desculpa não adiantou pra aliviar a barra dele, ele voltou e falou que se arrependeu de ter pedido desculpa. Assim a vida fica fácil. Teve outro caso também, né, aí eu já não sei se vale a pena a gente colocar, mas da menina que reclamou, né, das poltronas do avião, né? Que deu uma repercussão, não sei se vocês viram. Da menina que... Não, porque ela pegou e foi no assento comum. Só que ela precisava de 2 assentos por causa do tamanho dela. Então ela se sentiu ofendida, né? Sentiu que sofreu gordofobia. E aí deu uma repercussão nisso, até o ponto de um influenciador vlogger, ele falar, eu também sou gordo, eu também sofro. Tá certo, mas não tem como você pegar e falar assim, a culpa é da companhia 100%. Paga o assento maior. Que ele falou, é o que eu faço. Mas aí entram várias questões, né? Porque nem todo mundo tem condições de pagar o assento maior. E também eu não acho justo. E também, exatamente. Se é uma condição sua... E se ali não é uma limitação, tipo, aqui só aceitamos pessoas até tantos quilos, o que seria um absurdo,
a companhia precisa, sim, Se pensar, a mesma coisa do ônibus. Eu compro, não, sabe? eu não tô falando assim, Então, mas foi a polêmica que foi trazida. Então não, Se- não se- acho, se- mano, se for não é pegar- justo a se for pessoa ter que pegar- pagar 2 assentos pra se sentir confortável. Se for pegar o pé da letra, as companhias elas têm que pegar e realmente fazer, ó. A gente precisa ter pelo menos aqui X assentos Isso, que vão reservado, comportar as exato. pessoas. Porque, mano, a obesidade ela é um fato. Imagina, Entendeu? Ela é um assim, fato antigo. As empresas têm que adequar lugares para as pessoas que são obesas, porque, cara, sinceramente, obeso não é uma escolha, é uma doença. Imagina, tipo, por ser quem você é e como você é, você tem que pagar mais? Não tem sentido. Né? Eu vou pagar. Olha, se você tiver acima de tantos quilos, você vai ter que reservar 2 poltronas. Mano, não tem como isso. Faz Sabe? sentido. É a mesma coisa de você, como o Fábio falou. Pra outras condições você não tem. Uma pessoa, por exemplo, que usa cadeira de rodas. E aí? Não pode também. Ou tem que pagar mais. Meu, sabe? Tipo, você Tem que limita as pagar pra arrancar pessoas. os bancos pra poder encaixar a cadeira. Imagina você limitar a pessoa de usar o serviço por conta da É você situação dela. limitar a existência da pessoa, Exato, cara. então não dá pra você, tipo, cobrar mais. Sim, é um problema da companhia, sim. Então, e Total. aí virou essa polêmica toda aí, eu fiquei pensando, meu, como que eu dialogo ou discuto esse assunto? Não tem como, porque, tipo assim, pra mim, né, fica naquela visão assim, eu entendo a dor dela, mas não entendo porque que a companhia, até hoje, não fez nada pra resolver isso, porque todos os dias vão pessoas pra lá, pra Então, cá. mas a repercussão, né? A repercussão, às vezes, Isso ela é importante repercutir. justamente para ver se as companhias, não a companhia, mas as companhias aéreas, de todo mundo começam a se mobilizar. Porque, cara, como eu falei, a obesidade ela existe desde sempre. E, cara, as pessoas se locomovem, então você tá excluindo, aquela pessoa não pode usar. É que nem você procurar uma camiseta de determinada marca e ter só PMG. As outras pessoas não podem usar aquilo ali. Bom, gente, e a gente tá falando sobre a repercussão disso justamente porque foi a Thaís Carla, que é uma dançarina, fez muito sucesso, apareceu na TV, tem muitos seguidores. Então, quando a gente fala que isso vai repercutir quando faz barulho, é desse tipo de barulho que a gente tá falando. Quantas pessoas obesas não passam e passaram pela mesma situação e não tinham a voz pra fazer com que isso, por exemplo, chegasse pra se tornar uma discussão ampla, né? Sim. Então, esse aqui é o problema, as pessoas estão sofrendo. Mas você vai dar voz quando, sabe? Que nem eu falei pro Michel agora há pouco. Cara, obesidade, ela existe desde quando o mundo é mundo. As pessoas passam por isso todos os dias, né? Que bom que teve alguém que conseguiu ter voz para conseguir representar as pessoas que passam por esse tipo de situação todos os dias. Você que tá ouvindo não sabe, mas eu sou gordo pra caralho, tá ligado? Eu tenho obesidade mórbida e tô atrás de fazer um tratamento para poder conseguir uma bariátrica. E, mano, quantas e quantas vezes eu me senti humilhado dentro de um ônibus lotado, não conseguia um lugar pra sentar, e quando tinha um lugar, eu mal cabia naquele lugar, porque ninguém nunca pensou num gordo pra aquele espaço, sabe? O engenheiro que fez aquilo ali, que devia socar o diploma no rabo quando ele monta aqueles busões com aquelas cadeiras horríveis. Porque é isso, eu sou um obeso que eu passei dificuldade, mas eu via pessoas com portes menores que o meu que também passavam veneno. Sim. Nosso transporte público ele foi feito para carregar animais, e esses animais justamente somos nós mesmos. uma E dentro de um pote. Isso né? é uma coisa Dentro que de a um gente certo pote trouxe de corpo. muitas e muitas vezes, desde quando a gente começou o podcast. É aquela manobra política para transformar o brasileiro numa pessoa cansada, exausta, sem raciocínio, para poder Sim. lutar por melhorias dentro do sistema. E cada vez isso é mais evidente, sabe? Eles pensam que um avião é para elite, uma elite bem arrumada, bem aparentada, de físico escultural. Isso o nosso ministro já deixou Sabe? claro, né? As empregadas voando, né? Entendeu? Só agora que já não tem o mais mundo problema. mudou, gente. As pessoas estão acessando todos os espaços. E é merecido. E as empresas têm sim que se adequar a todo tipo de pessoa que frequenta os espaços que eles oferecem. E precisa ser com dignidade, sabe? Exatamente. Não é assim, tipo, você quer, essa aqui é a situação e Não, se vira. Não, tem que tem ser que ter respeitoso. dignidade. Se você... E isso é um ponto mesmo. Você está prestando um serviço para a população, esse serviço precisa ser um serviço digno, cara. Exato. Não existe essa de, é assim, fazer o quê? Não quer? Não vá. Não, cara, não é. Vá então, sim.
Vá com qualidade e continue lutando pelos seus direitos, gente. E que discussões como essas, elas possam surgir e também que a gente dê mais ouvido, sabe? Às vezes, você ouviu isso agora na mídia, a gente diz muito isso, né, cara? Às vezes você precisa escutar de alguém distante o que você tá ouvindo ali o tempo todo. Das pessoas que estão do teu lado, que estão passando por aquilo e você não levanta. Isso nesse momento. Aí parece que, tipo, a grande novidade. Exato. E isso é outra coisa que deixa a gente indignado, né? Sabe? Tipo, eu falo isso, por exemplo, dentro das questões LGBT e de racismo. Quando eu tô lá e, tipo, mano, várias situações que a gente passa no dia a dia, alguém fala assim, nossa, você viu o que aconteceu lá com fulano, que absurdo, sofreu racismo. Você vai pra cara da pessoa e fala assim, caralho, mano, eu tô falando isso pra você desde quando? Sabe? Das situações que eu passo, de quando você não dá ouvidos. E você precisa que alguém que você... E aí parece que muitas vezes, né, até no momento que eu fui no banheiro, tava ouvindo vocês falando sobre isso, das questões dos brasileiros, né? Às vezes, a impressão que fica é que as pessoas... que a gente não tem empatia. Porque aí, tipo, nossa, uma pessoa que tá lá te afeta, mas... Caramba, e você, sabe? Que tá do lado. E a pessoa que tá do teu lado, que você não acolhe, não dá ouvido. Então, tá. Você vai se comparecer, sei lá, pra aquela pessoa da mídia e tal. E a gente tem também. Mas acho que é isso. A gente precisa treinar o olhar pra acolher as pessoas que estão do nosso lado e estão passando por isso. Às vezes eu tenho a sensação de que culturalmente a gente tá evoluindo pra pessoas muito arrogantes e acho que frias, tá ligado? Ao ponto de, tipo, tudo a gente julgar sem nem sequer dar atenção pro que realmente é. A palavra do dia que o pessoal usa muito hoje em dia é o tal do mimimi, é frescura. Não, gente, você que tem a caixinha pequena aí, essa caixinha mental bem pequenininha, não é mimimi, não é frescura, é sofrimento, é desrespeito. Isso. Sabe? É fazer pouco caso de uma vida, de uma existência. Exatamente. Enquanto você estiver pensando pequenininho desse jeito, as pessoas vão continuar sofrendo, a depressão vai continuar existindo, as pessoas vão continuar morrendo. E não é frescura, é fato. Sim. Isso tá acontecendo. Então, as pessoas tendem a pegar e falar, mas fulano de tal não faz, não melhora porque não se esforça. Meu, pensa só, você tem que acordar todos os dias, independente do problema que você carregue, seja obesidade, seja limitações físicas, sejam limitações financeiras, a gente tá falando, a gente fala a todo momento sobre a fome, a gente tem mais de 30 milhões de pessoas que estão sem as 3 refeições, né? O que dirá quando tem uma refeição ao dia, e você ter todas essas limitações, como é que a pessoa vai se empenhar em tentar resolver algum problema se o básico para sobreviver, não é nem para viver, para sobreviver não tem. E aquela história, né, meu? A todo tempo a gente tá num sistema que ele impõe responsabilidades em cima da gente e a gente acaba deixando de cuidar de si próprio, sabe? É uma alta carga de trabalho, você tem que chegar em casa, você tem as suas obrigações em casa, porque senão você acaba morando no lixo, porque você tem que tirar um tempo para cuidar da sua casa, sim, sabe? Cuidar das pessoas que estão ao seu redor. Cara, infelizmente não sobra tempo pra se olhar. E não é pouco caso, não faz exercício porque não quer. Cara, muitas pessoas têm trampo que tem que sair de casa 3 horas da manhã. Exato. Pega busão lotado pra ir, trabalha em pé o dia inteiro, chega, volta pra casa em pé, amassado dentro de um busão. Porra, que tempo que vai cuidar? Aí você vai no mercado, você não consegue montar uma alimentação saudável porque os preços estão lá no espaço. Você não consegue comprar comida de qualidade. Mas faz arminha que baixa, Você não consegue fazer... Meu, é isso. Você não consegue se vestir adequadamente. Ou seja, aí chega a frente fria e você não tem uma roupa adequada, fica doente. Sim, porque um dos nossos principais problemas, eu tenho refletido sobre isso há um tempo, é a tal da tolerância, tá ligado? Não é nesse lugar que a gente precisa discutir sobre as coisas. Esse lance faz com que a gente olhe para os sintomas e não consiga curar mesmo, sabe? Isso pra tudo. Tanto para essas questões, quando a gente olha pro outro, pros problemas que a gente tem, pras questões que a gente levanta, pra forma como a gente olha, tolerar isso, né? Eu vou deixar lá porque eu tenho que deixar. E não é sobre isso que a gente tá falando. A gente não pede por tolerância. Ninguém quer ser tolerado. É horrível pensar nisso. Exato. Sabe? Ser tolerado é aquilo. Tipo, a pessoa não vai te xingar, mas na cabeça dela ela tá, caramba, mano, eu tenho que ficar agora esperando uma pessoa gorda aqui dentro do ônibus, já não basta, o ônibus tá lotado. Esse preto aqui, sendo que aqui é um lugar em que essas pessoas não deveriam andar. A pessoa não vai verbalizar isso. Entendeu? Isso é tolerância.
Agora, a partir do momento que a pessoa pode verbalizar, ela vai verbalizar. E ela vai encontrar ouvido e coro pra poder falar aquilo. Porque existem outras pessoas que pensam igual. É isso que a gente tá vivendo. Entendeu? Em todos os aspectos, assim. Então a gente tá chegando num nível disso que assim, sempre foi perigoso, mas agora a gente tá falando disso, né, meu? A morte vem de várias formas. Ela vem também em como você vai matando essas pessoas aos poucos, ou de forma direta, né? E até entrando na questão política, né? Tanto tempo a gente ouviu o medo, né, sendo usado aí como arma, não podemos virar uma Venezuela, não queremos virar uma Venezuela, não podemos virar uma Venezuela. E o que a gente tá vivendo agora? Com esses preços, com as pessoas na base na linha da miséria de novo, sabe? Mano, a gente tá falando que há um tempo atrás existiam famílias que não conseguiam comprar uma refeição. Há um tempo atrás. Com esses preços, e aí? Sabe? Tipo, é isso, né? As pessoas vão comprar pele de frango, soro do leite. Mano, olha o que a gente tá vivendo. Pé de frango tá R$8 o quilo, gente. Quando você acha R$8. Tipo, as pessoas precisam pisar no chão, sabe? Pisar no chão e ver o que a gente tá vivendo de verdade, porque a gente não tá brincando mais. Não é disputa de time, que a gente tá falando é uma coisa muito séria. Quem tem filho, e aí no caso eu e o Fábio, quando o médico ele passa qualquer antibiótico voltado à parte respiratória, que no meu caso e no caso do Fábio, nós temos filhos que têm princípio de asma ou bronquite. Então, assim, e você chega na farmácia, não tem. Teve um dia que eu juro pra vocês, eu saí 10 horas da manhã do médico, a gente foi achar o remédio 8 horas da noite, e era o último que tinha na farmácia. A gente rodou do Embu-Guaçu até a cidade Dutra, em toda que era farmácia, e não achava. Achou na cidade Dutra. Isso é louco, mano. Tá absurdo, você vai ver, o preço das coisas tá tudo absurdo. Cara, tá muito absurdo. A questão, pra mim, não é nem só isso. É o que é pra nós que estamos aqui, sabe? É isso que eu tô dizendo. Tipo, leite não é mais pra gente. Pra gente é soro do leite. É isso E ainda tá caro. É isso que a gente precisa focar. Sei que tá mais caro do que o leite antes. Ainda. A gente tá perdendo o direito ao básico. Por exemplo, agora é o soro do leite, agora Mano, eu tava vendo lá que o quilo do osso. O requeijão lá não é mais o requeijão, é um amido de milho com sabor de queijo, tá ligado? O leite condensado também. O leite condensado também é feito à base de soro. Mano, a gente tá pegando a sobra da sobra. Tá ligado? E tipo assim, a gente tá pegando a sobra. A gente que eu falo, a gente que ainda tem um trabalho, que tem uma estabilidade financeira. Que a gente acreditava ser decente, que hoje já não é mais. É absurdo isso. E as pessoas, elas simplesmente... Não, porque se você votar no Lula, a gente vai virar a Venezuela. A gente já somos uma Venezuela. Mano, olha, é isso. A gente já é uma Venezuela. Olha pro que a gente tá vivendo, sabe? Para de pensar no discurso e olha pra situação. Por isso vai vende um discurso que vem de uma elite que tá pouco se fudendo pra gente. Exato. Até porque... se a gente for pensar no discurso daquele que tá lá no poder, né? Que tá sentado na cadeira, é isso. Tipo, aqueles que vão morrer agora, isso acontece, entendeu? Né? Que é o discurso dele e do Mourão também, que precisamos fechar esse caixão. Fecha esse caixão. É isso. Só que foda-se a dor da pessoa, dane-se. De novo volta isso, sabe? Tipo, não importa o que você tá sentindo. Tem que pensar... A gente precisa pensar nas pessoas, na vivência das pessoas, sabe? A gente precisa ter empatia, que é o que ele não tem, cara. Ele não tem. Ele acha que é isso, assim, mano. Sempre vai existir pobre. Então, se morrer pobre agora, não tem problema. Entendeu? Não tem problema. A questão é essa. Aí, tipo assim, muitas pessoas ficam pensando, mas meu filho não pode ter que pensar no futuro do meu filho. Meu, o agora já tá uma bosta. O agora tá uma merda, velho. Meus filhos, eu falo isso porque meus filhos eles tiveram problema com proteína do leite. Uma lata na época custava R$210 para um dos meus filhos, a outra era 140. Hoje você nem consulta o preço para não ficar... Eu dou graças a Deus que eles se recuperaram, velho. O leite deles ainda é um absurdo de caro.
Por causa que eles não se acostumaram com o leite de vaca. Mas se eu for fazer o comparativo, eu já pago caro faz tempo, mas, tipo assim, entre pagar R$13 no leite de amêndoa, que é o que eles tomam, e pagar R$8 no leite de vaca, eu tô na vantagem, que ainda tá mais saudável ainda. Um pouco mais, né? Nem muito. Só que, tipo assim, é absurdo. Aí, tipo assim, eu vou pegar e vou falar, eu tô conseguindo pagar, foda-se o Will, foda-se o Fábio. Não, caralho. Mas infelizmente as pessoas estão pensando assim. Grande parte das pessoas. Aí, Eu acho que esse lance da situação pesa muito, né? Quando você não tem de onde tirar, que é isso que vocês começaram a falar, né? E aí um pouco que te dá um respiro, te foca, sabe? Tipo, sei lá. Eu tô pensando muito nessa ideia mesmo de como isso que a gente tá vivendo coloca esse governo num lugar muito sensível, né? Porque isso vai ficar marcado na história, como a gente fala, mas também é um momento em que eles aproveitam muito do desespero pra poder fazer uma série de outras merdas que vão favorecer eles, sabe? exato. Porque no momento que você tá pensando, você vai pensar, tá, o que mais me sufoca? Sabe? Tipo, o dinheiro do mês não tá dando. Hoje foi aprovado o Auxílio Brasil R$600. Foi aprovado hoje. Da onde que vai tirar esse dinheiro? Da PEC Kamikaze. Então, Michel, mas aquela pessoa que tá sufocada agora, não importa de onde vai sair. Não. E é isso que vai ficar marcada pra ela. É disso que esses caras se aproveitam, sabe? É isso que eles vão se aproveitar. Que é situacional, né? Então é isso, dá esse dinheiro agora, eles vão parar de olhar que as coisas tá cara porque o dinheiro vai dar um pouco mais e isso resolve o nosso problema e ponto, sabe? Mas a questão que eu falo assim, de onde vai vir esse dinheiro é porque é o seguinte, beleza, abaixou o preço do combustível, as outras coisas automaticamente aumentaram. Por quê? Porque você tem que tirar de um lado pra pôr do outro. Aí você vai aumentar o Auxílio Brasil. Da onde vai vir o dinheiro? Essas mesmas pessoas, algumas pessoas que vão receber, beleza, que bom que elas vão ter com que se alimentar. Mas tem outros tantos que vão morrer de fome. Porque vai aumentar e as pessoas não param e pensam assim, pô, ele tá dando dinheiro lá, ele aumentou R$600. Gente, a questão não é os R$600. Juro pra vocês. Eu não tenho nenhum problema quanto a isso, porque eu sei que existem pessoas que vivem até com menos do que isso. Sim. Só que a questão é a seguinte, tem uns outros tantos que não têm acesso a dinheiro nenhum, que vão morrer. Por quê? Porque elas já não têm o acesso. Exato. Elas já não têm o acesso. Essa política que o Bolsonaro está fazendo, ela não é uma política, eu sou bonzinho. Ela é destrutiva, ela está destruindo o que já está ruim, está piorando. Por quê? Sim. O subsídio ao combustível, ele tem que tirar de algum lugar, ele tem que aumentar de algum lugar o imposto. Não é simplesmente chegar lá e negociar com o governo, com os governadores lá, porque, não, ele só está pensando numa coisa. Chegar dia 31 de dezembro ele está eleito. É só isso que ele pensa. É isso que ele... Exatamente. E depois no dia 1, tudo isso que eu já falei que ele está botando já no nosso rabo, a toga vai aumentar mais ainda. Vai, ela está aumentando, né? Mas a questão é que é a seguinte, por isso que eu quero justamente, acho que é isso que a gente precisa deixar para quem tá ouvindo. Não pense só no que tá vindo, pense em todo o processo, tanto da construção quanto do que vem depois. Exato. Porque se hoje a gente tá nessa situação e a gente não sabe como que vai resolver, porque isso não é resolver situações, você jogar a sujeira para debaixo do tapete, Exato. chega uma hora que não cabe mais sujeira lá embaixo. Né? Mas é por isso que você vai pensar em setor. A política, ela pensa em setor quando ela tá pensando em convencimento de eleitorado. Então tá, primeiro, que base que a gente precisa trazer? Aquelas que recebem Auxílio Brasil. Nós estamos falando de quantas famílias? Estamos falando de 30 milhões de pessoas. Vai lá e agora a gente vai atender esse setor. Porque atendendo esse setor, aumenta a nossa base. Os caminhoneiros, que é a nossa base... Precisamos mexer na gasolina, então vamos atender esse setor. Gasolina. Então você pensa em setor. A política, ela tá pensando assim. Então, quando você tá pensando em voto, é em setor. Exatamente. E é isso. Agora a gente vai, joga pros outros, porque eles não vão nem perceber, porque as coisas estão tão caóticas, né? É por isso que eu falo de estratégia. Quando a gente tá falando de política, é muito maior do que a gente pensa, né? Isso é estratégico, isso é jogada estratégica. Se a pessoa ela tá focada em uma coisa, outra automaticamente ela não vai perceber.
vai estar ali e ela não vai perceber. Porque ela tá pensando que tá sufocando aqui em cima. Exato. Não no que tá chegando na água que tá começando a bater no joelho. Entendeu? Porque aqui dói mais, tá doendo mais. Aqui só tá incomodando por enquanto. Entende? Então, isso é jogada política, cara. O que ele tá fazendo é jogada política, sabe? É exatamente igual a Petrobras, ele fica falando toda hora. Não, porque a Petrobras que faz isso. Meu, o chefe da Petrobras é o presidente. Vou dizer de novo. O chefe da Petrobras é o presidente da República. É um estatal. Não é o conselho que manda, não. É o presidente que manda, não. Ele é o acionista majoritário dela. Quando ele fala assim, eu não posso interferir no preço, mentira, ele pode. Só que ele pode interferir ao ponto que não vai quebrar a estatal. É simples, a conta é muito fácil de fazer. Só que aí ele vai desagradar um outro setor. Não, então, ele vai contra os interesses dele, né? Não, ele vai com os interesses dos sócios majoritários lá, no caso, acionistas majoritários. Só que a questão... Ele não vai mexer. Só que a questão é a seguinte, por que ele fica nesse negócio de tipo, mas a culpa é do conselho, a culpa é do... Por quê? Ele só tá desviando o foco. É dele, ele coloca o que ele quiser. Exato. Ele só tá desviando o foco, é simples. Só que as pessoas dizem, não, a culpa é dos 5 lá. Porra, ele é o chefe dos 5, caramba. É ele que manda. A minha indignação é essa. O povo é muito ignorante. E é ignorante mesmo. É muito ignorante. Boa. É muito ignorante ao ponto de não de simplesmente só pegar e fazer assim. Calma aí. Como que funciona o processo administrativo da Petrobras? Beleza, quem é o sócio? É o Estado. Quem é o presidente? O presidente é nomeado pelo presidente, o presidente da estatal. E o conselho? O conselho é a indicação do presidente mais os acionistas majoritários. Que aí quem são os acionistas majoritários da Petrobras? Shell, Texaco, empresas aqui do Brasil, do ramo imobiliário, empresas internacionais do ramo imobiliário que também têm interesse na Petrobras. Ou seja, é só grupos poderosos lá de fora e daqui de dentro que estão lucrando. Exato. Aí me vem um Zé Ninguém, mas é muito fácil investir numa ação da Petrobras. Porra, mas você não tem poder de voto em nada, sua ação é ordinária, não é uma ação... É só um papel, o seu negócio é só um papel, que não te dá valor nenhum, porque se a empresa declarar falência, leva seu dinheiro embora. Exato. Simples. Agora, os caras lá, os cabeça, que fica toda hora falando, vamos privatizar, tem que privatizar, o interesse deles é único. É pegar o mercado interno do Brasil, rachar entre eles, e o brasileiro vai ter que pagar o que eles falaram que vão pagar. Exatamente. Acho que, pra fechar, falar do caso mais atual, né? Precisamos falar sobre a violência política, de fato, né, mano? Acho que agora sim, um receio, um medo, acho que a gente tá muito perto aí das eleições, agora Sim. Ainda bem, porque a gente precisa sair dessa, cara. Precisamos, cara. É uma coisa que tá muito evidente assim pra mim, é que realmente o bolsonarismo mata. Ele já vem matando, né, velho? Mas agora ele mata de forma escancarada, né? Ele mata sem pudor. É literal, né? A gente teve o caso essa semana aí do tesoureiro do PT, né? Que foi assassinado na sua festa de aniversário, na frente da sua família, na frente dos seus amigos, por um bolsonarista, né? Que, como ele mesmo falou, é Bolsonaro. E aí? Voltamos de novo ao papo e aí? Cadê o limite, né? Gente, é um fanatismo, é uma doença que assusta as pessoas que não compactuam com a ideia, né? Que não abraçam essa doutrina, essa ideologia aí que acho que nem eles mesmos compreendem o que eles sentem pelo Bolsonaro, se é tesão, sei lá o que é trabalhado isso, mas... Eu penso assim, o bolsonarismo ele virou uma doença, assim como eu acho que qualquer tipo de fanatismo, independente de qual seja, acontece aqui no Brasil e, é absurdo, porque aí o presidente foi questionado sobre o negócio. Ele, em momento algum, ele falou no sentido que ele tinha repúdio do que aconteceu. Não, ele além de não repudiar, ainda colocou a culpa nos convidados.
Assim, a livre manifestação, se você vai votar no Bolsonaro, no Lula, no Ciro, na Casa do Chapéu, é livre. Você tem esse direito. É seu direito. Sim. Como também é seu direito votar nessas pessoas, é seu direito. Só que a partir do momento que eu preciso atacar não a ideia, mas atacar a pessoa que defende essa ideia, e a partir para uma violência física e até chegar nos finalmente que é no homicídio, é surreal. Tipo assim, a gente realmente está vivendo os fins barbárie. Barbárie. Porque você tem constantemente o presidente intencionando essa situação. Sim, e ele tá. Continua com a questão das urnas, continua os militares se intrometendo em coisas que não deveriam. Mas até essa intromissão dos militares aí, eu sinto que é pra realmente tentar desviar o foco enquanto eles estão tramando alguma coisa meio que por cima, que não vai dar certo também, porque eu, como brasileiro, eu acredito na Constituição, eu acredito que vão defender o voto legítimo aí, sem precisar de nenhuma intervenção ridícula, que não tem, cara, não tem lógica. A urna já foi comprovada, ela tem uma auditoria, e, é querer achar pelo em ovo essa altura do campeonato. Mas ainda assim, aquilo que eu volto a falar, 7 de setembro do ano passado, a gente estava conversando sobre a possibilidade de um golpe militar através do Bolsonaro, né? Não aconteceu, graças a Deus, porque acredita em Deus. Os tá tudo fumaçando, né? Pelo menos matou um pouco dos mosquitos da dengue, né? Mas o pessoal comemorou o golpe, né? Mas, Nossa, quando eu vejo os vídeos. Foi lindo, cara, foi lindo. Os absurdos. Então, tipo assim, é surreal o quanto a neurose dessas pessoas chega a um limite de, tipo, invadir a casa de outra pessoa e matar outra pessoa simplesmente por divergência política. Mas a gente precisa entender o que a gente está de fato discutindo nesse momento. Porque o que a gente está vivendo no Brasil nesse momento é único, cara. Você pode procurar. Isso aqui não é parecido com o que a gente viveu no processo da ditadura. Não. É diferente, entende? Porque, assim, até quando você fala do lance do fanatismo, uma pessoa fanática, ela só enxerga uma coisa. Uma outra coisa é você querer matar qualquer outra. Entende? Aí já é um nível que vai para além de algo que é seu. Entende? É isso que a gente precisa entender. E agora a gente está vivendo, e é isso que a gente precisa pensar, mesmo de fato, é que a gente deve tirar Lula e Bolsonaro desse processo, e a gente precisa pensar de fato o bolsonarismo enquanto movimento, e a gente precisa pensar tudo e qualquer movimento que a gente tinha antes disso vir e se tornar o que se tornou. Entendeu? Porque assim, se eu tô dentro da minha casa, mano, se eu quiser, tipo, colocar a foto do Lula na casa inteira, é um direito seu. É um direito meu. Exatamente. Entendeu? Agora alguém se inflamar ao ponto de entender que eu não devo existir por conta da forma como eu organizo meu pensamento e a minha vida, a gente não tá mais falando de dualidade política. A gente não tá falando de conflito Alckmin, PSDB, a gente não tá falando de política de café com leite. A gente não tá mais falando disso. Mas a gente tá falando de algo muito mais perigoso. Entende? Pode pôr uma barbárie mesmo, uma guerra civil, uma ditadura. Sim, porque é isso. É um lado que defende a morte, cara. A morte de pessoas que não pensam daquele jeito. Entende? Essa ideia que o Bolsonaro plantou, e aí vou trazer de novo, e a gente sabe disso, que a gente já discutiu isso, mas até essa ligação com algumas lideranças religiosas, trazendo essa ideia do Messias, do bem e do mal, do enviado e tal, essa coisa que construíram pro Bolsonaro é muito perigosa, cara. Ela é muito perigosa, sabe por quê? Porque se não for ele, esse é outro. Esse é o problema do bolsonarismo. O bolsonarismo leva esse nome porque ele representa. Mas a gente já falou isso aqui em outros episódios. O bolsonarismo é muito maior que o Bolsonaro e ele é anterior ao Bolsonaro. O Bolsonaro vai sair. O bolsonarismo, cara,
Não, aí volta. Quem sabe? Olha como que é doentio essa relação. Aí a gente pega o exemplo do que a gente começou esse episódio. Uma menina de 11 anos, vítima de violência, ela não pode abortar porque ela tem uma vida. Mas um bolsonarista pode invadir a sua casa e te matar. Porque a sua vida não vale nada. Sim. Então, é isso. Não é hora da gente ficar pensando. Não dá pra pensar. E comecei brincando sobre esse lance da Anitta, mas, de fato, a Anitta, ela foi muito certeira nesse ponto, quando ela disse, né? Ela disse que não é petista, nunca votou no Lula, né? Nunca foi apoiadora nem nada do tipo, mas ela fala, a discussão não tá nesse lugar. A gente tá falando de uma pessoa que defende e que instiga a sua base pra exterminar o outro lado. Exato. Sabe? Então, olha, é disso que a gente tá falando. Que a gente Desde o precisa princípio se vencer. apresentou como guerra, né? Nunca se apresentou como adversário. O que a gente precisa vencer é isso agora, nas próximas eleições. Pessoal, foi um episódio que a gente trouxe um pouco da nossa indignação, mas também muita reflexão, né? E fica a dica, né? Se você vê que tem alguma pessoa mais exaltada, né? Ao ponto de querer morrer pelo seu candidato, você afasta dela. Deixa ele morrer Deixa sozinho. ele morrer sozinho com o próprio veneno. Pensa bem no futuro, não só no seu, mas nos demais. Quando a gente fala de paz, a gente fala no coletivo. Pensa bem, reflete. A gente não tá brincando de falar de política aqui. Tudo que a gente fala, por mais que a gente traga humor, é pensando sempre de uma maneira séria. É o futuro da gente, né? Não é só o futuro das crianças. É o nosso futuro andando junto com o das crianças até onde a gente tiver tempo de vida, né? Sabe o que a gente poderia fazer que eu acho bem bacana? A gente ir pesquisar na internet e trazer aqui a proposta de cada candidato. A proposta de governo deles. E a gente debater essa proposta nos episódios. Boa. Eu acho que é muito interessante porque a gente vai ler, a gente vai debater essa proposta e a gente vai compartilhar com quem está nos acompanhando aí o que é que o candidato está oferecendo, né? Acho que é uma boa estratégia. Aí se você que estiver ouvindo a gente aí, deixa a sua sugestão no nosso canal, deixa um comentário aí o que você mais acredita que a gente possa estar trazendo aí de importante nesse cenário político aí, porque a sua opinião também é muito importante pra gente. Se tiver alguma questão relacionada a algum candidato também, é isso. A gente vai discutindo junto. A gente também tá nesse processo, porque quando a gente fala aqui, para que as pessoas não entendam, a gente não tá pronto, a gente não sabe de tudo, a gente também vai olhar, a gente também precisa estudar, a gente precisa pensar com cuidado aí para entender os processos, até porque acho muito justo quando as pessoas falam que a gente precisa pensar em outras pessoas, em outras possibilidades também de candidaturas, outras propostas de governo, outras propostas de país. Precisamos olhar para isso sim, para também não ficar sempre na mesmice. Eu não discordo, eu concordo, mas só pra lembrar, hoje é dia 13, tá bom? Só pra lembrar. Dia do rock. Essa fala eu me lembra do pai palmeirense que levou o filho na loja do Palmeiras e falou, você pode escolher qualquer camiseta de time, mas você tá na loja do Palmeiras. Aí fica o 13 aí pra vocês. Nossa, que sacada, hein? Bem bolado. Vocês são as gracinhas, um beijo bem carinhoso no coração de vocês. Muito obrigado mais uma vez por tudo, por vocês terem essa paciência com a gente, porque sem vocês esse programa aqui não faria o menor sentido. Obrigado, gente, nos vemos em breve e vamos batendo esse papo. Só reforçando, a gente tá um pouquinho desaparecido, a gente falou no último episódio sobre as nossas correrias, mas é isso, na medida do possível a gente tá sempre presente com vocês. Não abandonamos nosso público, muito pelo contrário. Vontade aqui é o que mais tem, só que tem os impercalços também. Mas tamo aí, vai trocando ideia com a gente nas nossas redes sociais também, gente. Deixa mensagem lá, participa com a gente de alguma forma. É muito importante vocês estarem ali cobrando da gente também, trazendo o que vocês querem, que a gente possa trazer de informação aí pros próximos quadros e pros próximos episódios, né? Não deixa de seguir nossas redes, não deixa de, como o Fábio disse, comentar, compartilhar. É isso então, temos um episódio? Depois de 3 meses. Aê! Foi longo, hein? Foi. Tchau, pessoal. Boa noite. Até a próxima semana. Beijo, beijinho e tchau, tchau. Tchau. E o quê? Que absurdo.